Vamos voltar a outro exemplo agora. A gente mostrou que a busca sequencial é O de n, né? Então ela tem um custo linear, né? Cresce linearmente com o tamanho da entrada. Agora a gente vamos ver outro algoritmo, que é um algoritmo um pouco mais complicado e também um custo maior, mais custoso. Esse algoritmo aqui a gente vai ver mais para frente na disciplina o problema de ordenação, né? O problema de ordenação vocês já devem conhecer. Dado um vetor ou né, uma lista de elementos, aqui no caso vou usar números, o problema de ordenação consiste em rearranjar esses elementos de tal forma que eles fiquem em ordem crescente, em geral. Você pode ordenar em ordem decrescente também, né? Mas, em geral, quando a gente fala ordenação, o padrão é ordem crescente, certo? Então, aqui nesse caso, eu teria que reordenar esse vetor e ficar 1, 2, 3, 5, certo? E esse aqui é um algoritmo muito simples e também ineficiente para resolver esse problema de ordenação. E a gente chama de algoritmo da bolha, bubble sort, ou algoritmo de trocas sucessivas. Vamos tentar entender a ideia dele rapidamente, ele é bem simples. Veja que ele tem dois fors alinhados, né? A entrada dele é um vetor, e o que eu quero é ordenar os elementos desse vetor, aqui no caso é um vetor de inteiros, mas isso também não importa muito, pode ser um vetor de qualquer coisa. E aí eu tenho dois fors alinhados, um dentro do outro. Um for tem um contador i e o outro for tem um contador j. O contador i começa na última posição do vetor. E ele vai, a cada iteração, decrementando esse i até ele chegar em 1. Né? Ele chega em 1, ele executa para o 1, quando ele chega em 0 ele para. Né? E o j, ele sempre começa na primeira posição do vetor, na posição 0. E ele vai andando, e esse for está dentro do i, né? Então esse for depende do i. O j vai andando enquanto ele for menor do que o i. Certo? Então o j vai andar, o i vai ficar parado e o j vai ir andando até ele chegar em uma posição antes do i. Quando isso acontecer, esse for de dentro aqui vai acabar. E aí ele vai decrementar o i. E o que ele faz aqui dentro? Ele simplesmente compara o elemento na posição J com o elemento seguinte. Se o elemento na posição J é maior do que o elemento seguinte, ele troca esses dois elementos de lugar, né? Porque eu quero ordenar de forma crescente. Então, ele vai trocar, né? Então, aqui, ele começa, o J começa em 0, ele vai comparar o 2 com o 5. 2 é maior que o 5? Não. Então, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente... o J vai voltar e o J vai ser incrementado. Certo? E agora ele vai comparar o 5 e o 3. O 5 é maior que o 3? É. Então ele vai trocar esses dois caras de lugar. Né? Esse método troca aqui é um método, né, que simplesmente pega essas duas posições do vetor e troca elas. Tá? Então vai acontecer isso aqui. Né? Ele vai trocar o 3 com o 5, porque o 5 é maior do que o 3, o 5 tem que ficar depois do 3. Né? Então eu vou... E esse algoritmo chama algoritmo da bolha porque é como se fosse cada número fosse uma bolha dentro de um tubo, né, de um líquido ali, e o tamanho da bolha dependesse do tamanho do elemento aqui, né, e aí as bolhas maiores vão subindo, né, e as menores vão ficando mais para baixo. Tá bom? Então aqui ele trocou o 3 e o 5 e vai seguir a vida. Né? E aí ele vai comparar o 5 com 1, vai ver que o 5 é maior do que 1, vai trocar. E aí agora ele vai parar, o for interno vai acabar, né? Porque o j vai ser incrementado e vai se tornar igual ao i, isso que vai dar falso, ele vai parar e vai voltar para o for de fora. E o for de fora, para continuar, ele vai decrementar o i. Né? Então o i vai voltar para cá e aí ele começa o for de dentro novamente. Ele vai dar agora outra passada nesse vetor, fazendo as mesmas comparações. Certo? Só que ele vai parar agora uma posição antes, né? Ele não vai agora até a penúltima posição, ele vai até a antepenúltima posição. Por quê? Porque o 5 já está no lugar certo. E isso não foi coincidência. Sempre, nesse algoritmo, depois da primeira passada no vetor, o maior valor do vetor, com certeza, vai estar na última posição.
Ele garante isso. Só se você pensar um pouco, você vai se convencer disso. Bom, qual o custo desse algoritmo? Como que a gente calcula o custo desse algoritmo? A gente teria que fazer aquela tabelinha que a gente fez para a busca sequencial, né? Dar um custo para cada operação e ver quantas vezes cada operação vai ser executada, correto? Só que a gente já aprendeu um monte de coisa, né? Que a gente faz um monte de simplificações para fazer análise assintótica. Primeiro que a gente coloca todas as operações com um custo constante. Depois é que essa constante a gente ignora ela, o tamanho dela, né? Não é que a gente ignora a constante toda, mas a gente ignora o tamanho dessa constante. Então, se eu tenho uma operação ou duas operações, para mim é a mesma coisa. Se eu executo uma operação n vezes ou duas operações n vezes, para mim é tudo, né, da ordem de n. Então, agora a gente pode fazer uma análise bem mais focada, né? Antes de fazer a análise, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que fazer a análise de pior caso. Qual que é o pior caso desse algoritmo? É quando o vetor estiver em ordem decrescente, né? O pior caso é quando esse teste aqui sempre for verdadeiro, né? Que ele sempre vai fazer essa troca, né? E isso acontece quando o vetor está na ordem inversa do que eu quero, ok? Bom, e aí vamos primeiro ver, né, quantas vezes esse for vai ser executado, o for de for. Ó, ele começa com n-1, né, e aí ele vai decrementando esse i até o i chegar em zero, né? Quando o i chegar em zero, ele para. Então, ó, ele vai executar esse for por o i igual a n-1, depois para o i igual a n-2, n-3, assim por diante, até o i 1. Quando o i for 1, ele vai executar, e aí vai decrementar, o i vai valer zero, e ele vai parar esse for. Ok? E quantas vezes esse for aqui vai ser executado? Quer dizer, bom, esse for vai ser executado, né, n-1, n-2, né, ele vai ser executado para cada valor de i, ele vai ser executado esse for, né, ele vai ser executado n-1 vez, né, porque 1, 2, né, se você olhar de trás para frente aqui, você vai ver que aqui eu tenho n-1 elementos. Então, o i, esse for de fora, ele vai iterar n-1 vez. Então, ele vai executar esse bloco aqui, que é esse for, n-1 vez. Agora, quantas vezes cada uma dessas execuções, né, para cada execução, cada iteração desse for de fora, esse for de dentro vai executar um número diferente de vezes, né? Isso é uma complicação para analisar esse algoritmo, né? Mas, ó, uma coisa a gente sabe, ó, esse for de dentro, ele vai ser executado i vezes, né? Sempre. Ó. Ele começa em zero, o j começa em zero, e sempre vai até i-1, certo? Então, esses dois, esse if e a troca, no pior caso, vão ser sempre executados i vezes. Certo? Só que o i varia, né? Então, o i vai ser, na primeira iteração, vai ser n-1. Então, na primeira iteração, esses dois comandos vão ser executados n-1 vez. Aí, na segunda iteração, n-2, n-3, até uma vez. Então, o custo total desse algoritmo vai ser proporcional a quantas vezes essas operações aqui vão ser executadas. Todas essas outras operações aqui vão ser executadas de forma proporcional, né? Então, vão ser constantes aqui que você vai que vão estar multiplicadas por esses contadores aqui. Então, o custo desse algoritmo né, eu vou ter duas operações sendo executadas n-1 vezes, depois n-2, e assim por diante. Então, é isso aqui. O custo desse algoritmo é n-1 mais n-2 até 1. Aí tem as constantes aqui, né?
teriam as constantes aqui, porque são duas operações, tem essas operações aqui, tem essas operações que vão ser executadas também, né, algumas vezes, essa aqui n menos 1 mais n menos 2 e assim por diante. Mas isso tudo pode ser negligenciado e a gente tem no final que o custo é simplesmente esse somatório. E se você usar a fórmula da PA, isso aqui é uma PA, né? Se você aplicar a fórmula da PA ou fazer essa conta de alguma outra maneira, você vai chegar nesse valor aqui, ó. O custo desse algoritmo é n ao quadrado menos n dividido por 2. E aí, a gente já viu, né? Dividir isso aqui por 2 é a mesma coisa que você falar meio vezes n ao quadrado menos meio vezes n. Então, são duas constantes. E aí, como eu tenho um polinômio aqui, que o maior grau é 2, eu sei que isso aqui é O de n ao quadrado. Tá? Então, a gente não precisa mais fazer sempre aquela continha do C e do N0. Tá? A gente já sabe, né, que os polinômios aqui são sempre eu caio nesse caso. Aqui a gente tem os gráficos de diversas funções para a gente ter uma noção da relação entre diferentes funções e para saber, né, quais funções são maiores do que as outras e uma noção assim de quão maior, né, cada função é. E às vezes a gente perde essa noção. A gente não tem essa noção, né, clara se a gente não visualiza. Então, ó, o O de 1, que seria, né, um algoritmo de tempo constante, ele não depende do tamanho da entrada. Você pode passar 10 elementos ou 1 milhão de elementos e o custo dele não vai mudar, certo? A gente não consegue ver o gráfico do O de 1, está embaixo aqui desse gráfico vermelho, que é o O de log n. Tá? Então, o O de log n, você fala, mas o O de log n é constante? Então, não é constante, mas ele cresce muito lentamente. Então, como a gente está plotando aqui o O log n junto com o O de n fatorial, eu simplesmente não consigo ver o crescimento do O de log n, porque ele, comparado com n fatorial, ele é muito pequeno. Tá? Se a gente plotar o O de log n sozinho, né, vocês vão ver aquele gráfico tradicional do log n. É que esse eixo aqui está com uma escala diferente desse. O O de n, ó, o O de n está aqui, certo? Ó, 100 está alinhado com 100, né? Então, isso aqui na realidade não é nem O de n, isso aqui é o n mesmo, a função n. Certo? N log n já está aqui em cima. N ao quadrado é maior do que n log n, né? N é bem maior que log n e o n vezes n é bem maior do que n vezes log n. Esse aqui é o O de 2 elevado a n, que cresce muito, quase vertical aqui, né? E mais vertical ainda é o n fatorial. Então, isso só para a gente ter uma noção das ordens dessas funções.